Aleluia, você está feliz de estar aqui hoje? Eu estou feliz de estar aqui hoje, graças a Deus. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra maravilhosa. Deixa eu me apresentar primeiro, antes de eu começar. Eu sou a Joyce. Eu sou aqui da igreja Verbo São José dos Pinhais. Aleluia. Sou ministra de música, como todos já devem ter visto. E agora estou nessa posição. Mas eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para entregar para vocês nessa noite. Coisas que complementam com a palavra que foi falada na manhã. E a gente não combinou, tá bom? A gente não combinou de manhã, a gente recebeu o pastor Manassés. E, inclusive, se você tiver a oportunidade depois de assistir no YouTube. Então, de manhã nós falamos não, o pastor Manassés trouxe uma palavra falando de fundamentos. E falou de fundamentos, dos valores do verbo da vida. E eu quero trazer para vocês hoje o firme fundamento, que é Cristo. Cristo, o firme fundamento. Amém. E eu quero ler com vocês a definição do dicionário. O que é um fundamento? Segundo o dicionário, é um conjunto de princípios básicos que regem a organização e o funcionamento de uma atividade, uma instituição. No caso aqui a gente pode falar o corpo de Cristo, a igreja. É aquilo que confere alguma coisa à sua existência ou à sua razão de ser. Princípio ou origem de uma coisa. Razão. De novo a gente vem. Motivo de existência, razão de existir, razão de ser. Eu não sei se todos aqui creem em Jesus como Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor, mas nós cremos. Nós, enquanto cristãos, nós temos esse fundamento. E ele é a base do fundamento da nossa fé. Então, nós podemos adicionar outras coisas depois, mas a base da nossa existência como cristão, corpo de Cristo, é Cristo, o firme fundamento. E eu quero ler com vocês Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? 47. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. 49. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Existe uma chave aqui que a gente precisa se atentar. No 47, ele diz: eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Se nós formos ali na rua, em qualquer lugar, a gente fala: você acredita em Jesus Cristo? Eu falo: acredito. Alguns vão falar que não, mas a grande maioria vai dizer que sim, acredito. Hoje,
nós temos muitas pessoas, influencers na internet, que, eu acredito em Deus, Deus me abençoa, Deus faz não sei o que para mim, e a vida da pessoa não condiz com a realidade de Cristo. Então, não é apenas ouvir as palavras de Cristo ou crer em Cristo, mas praticar as suas palavras. Isso vai gerar o alicerçamento nessa rocha. É isso. Primeiro passo para nós termos Cristo como o nosso fundamento primordial é fé. Nós sempre pregamos sobre fé aqui, então nós sabemos que a fé é como nós nos achegamos a Deus, porque nós precisamos crer que Ele existe, porque senão não faria sentido nós estarmos aqui. Porque nós não vivemos naquela época, e o Senhor disse que bem-aventurados são os que não viram e que creram. E esses bem-aventurados é eu e você. Amém? Então, eu gostaria de ler em João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, Deus-lhe autoridade de se tornarem filhos de Deus. Eu poderia citar vários versículos sobre crer em Cristo. Eu trouxe esse porque nós adquirimos o direito de sermos filhos de Deus. Não apenas alguém que crê em Deus, mas filhos de Deus. Filhos de Deus. O próprio Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E quando Ele ressurgiu, nós fomos adotados junto com Ele e nos tornamos filhos de Deus. Não somos apenas pessoas que creem em Deus, que servem um Senhor distante, mas somos filhos de um Pai amoroso, de um Pai que cuida. E esse mesmo Pai é o que nos dá sustentação, é o nosso fundamento, é o nosso alicerce. E aí, a gente falando de fé, nós cremos que Deus enviou seu Filho, morreu por nós, ressuscitou, Jesus Cristo existiu, mas somente fé é suficiente, só crer em Cristo é suficiente para que nós estejamos firmes na rocha? Eu gostaria que a projeção colocasse o versículo Tiago 2,19, por favor. Vou ler com vocês. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Eles não só creem, como eles estremecem de medo. Mas, eu creio em Deus, então eu estou alicerçado em Deus. Crer não é o suficiente. A gente leu lá no primeiro versículo que nós precisamos ouvir as palavras e praticar. Praticar. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a minha mudança de vida, quando eu aceito a Cristo, eu me torno uma nova criação. E aí eu vou continuar vivendo como eu vivia antes? Não, porque agora o Espírito de Deus habita dentro de mim. E Ele faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia. Vou abrir aqui, para ver se está certo para mim. Aleluia. Nosso Deus é muito bom. Aleluia. Aí nós podemos pensar, quais são as palavras de Jesus? Ele falou tantas coisas, a gente pode se fundamentar em quê? Porque ele falou várias parábolas, várias não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo. Várias pessoas pensam que servir a Cristo não pode isso, não pode aquilo, e não sei o quê. Mas não é bem assim. Quando nós estamos em Cristo,
nós temos uma consciência nova. E é o Espírito Santo que nos dá consciência do juízo e do pecado. Amém? Então, nós conseguimos ter discernimento. Então, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. E às vezes a gente continua. A gente não, né? Algumas pessoas continuam. E aí algo dentro dela começa a dizer que aquilo é errado. Porque ela é uma nova criatura. E o Espírito Santo passou a habitar nela. Amém? Mas vamos pensar em quais são os mandamentos de Jesus. Ele foi questionado sobre isso pelos religiosos. Então vamos abrir em Mateus 22, 37. Começar a ler no 36, ele é questionado: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Nós estamos num contexto aqui onde eles tinham a lei como firme fundamento na vida deles. Então, eles precisavam entender aonde que Jesus se encaixava naquela lei, como que ele vinha, mudava um monte de coisa. E aí Jesus responde: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, se esse é o primeiro e maior mandamento, eu preciso pegar ele como base da minha vida cristã e agora fazer dele a minha realidade. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Nós estamos falando de corpo, alma e espírito aqui. Não estamos falando só eu creio no meu coração e passou. Aqui eu creio, mas aí as minhas atitudes demonstram outra coisa. A minha boca fala outra coisa. É com todo o coração, toda a alma, todos os pensamentos, todas as emoções e todo o entendimento, toda a racionalidade. Eu preciso amar o Senhor com todo o meu coração. Só o Senhor. E o segundo, eu não vou deixar o segundo passar batido. No 39 ele diz: e o segundo é semelhante a ele. Ame a seu próximo como a você mesmo. Queridos, nós vivemos uma era que é tão normal as pessoas falarem: eu não sou obrigada a ficar perto de fulano, eu não gosto da pessoa. Eu não sou obrigada a perdoar, a pessoa fez mal para mim. Eu não sou obrigada a amar. E vivemos, a própria Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. E é o que tem acontecido. E nós temos o amor de Cristo dentro de nós. Assim como nós amamos ao Senhor, Ele amou o mundo, que Ele entregou o seu Filho, nós também devemos amar as pessoas. Começando aqui dentro da igreja. Muitas vezes vivemos circunstâncias que o nosso sentimento, às vezes, entra em conflito. Fulano fez mal para mim, fulano fez alguma coisa para mim. Mas é uma escolha. É uma escolha. Assim como amar o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o entendimento, eu também devo amar o meu próximo com todo o meu entendimento, toda a minha alma e meu coração. Primeiro o Senhor, depois o próximo. Amém? Vamos abrir em Mateus 6, 24. Estamos falando de amar um Deus com toda a nossa alma. Tá, vamos focar. Ama Deus, mas a gente vive num mundo. A gente vive na terra. A gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem coisas materiais. E Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Aqui ele fala sobre o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro ele é uma das maiores raízes de idolatria, porque é o esforço do trabalho, é o tempo que a pessoa gasta para ganhar o dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas, ao invés do dinheiro servir a elas, elas servem ao dinheiro. Eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso ganhar, eu preciso... E eu não quero trazer apenas o dinheiro aqui nesse contexto. Ele cita o dinheiro, sim, mas quantas vezes, muitas vezes, pode acontecer de nós colocarmos outras coisas no lugar de Deus? Às vezes é o meu tempo, o meu dia de folga. Não, esse é o meu dia de folga, é sagrado. Eu não posso ir no culto domingo porque eu tenho que descansar. Me coloco em primeiro lugar. Ou um filho, uma mãe. Se o meu filho morrer, acontecer alguma coisa com o meu filho, ele tropeçar no chão, acabou minha vida. Você percebe que quando nós temos essas situações, Cristo ele não está sendo o fundamento da nossa vida? Porque nós temos Deus como nosso Senhor, nós devemos amar Ele em todo o tempo, de todas as maneiras. E aí muitas vezes nós deixamos de fazer coisas para Ele, de servir a Ele, para servir coisas mundanas, coisas terrenas. Eu vou falar também de coisas lícitas, que já aconteceu comigo. Eu tenho algumas funções aqui na igreja e às vezes não dá tempo de eu fazer as coisas. É muita coisa. E quantas vezes às vezes eu deixo... Não, depois eu oro, preciso ver a planilha. Depois eu oro, preciso ver o não sei o quê, não sei o quê. Ai, preciso fazer a escala não sei o quê. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Da gente, às vezes, trocar esse momento que a gente precisa dedicar ao Senhor por coisas terrenas, coisas lícitas, minha família. Não estou dizendo que você não pode ficar com a sua família, de forma alguma, mas ela não pode estar em primeiro lugar, passar o lugar de Deus. Amém? E pegando esse gancho, eu gostaria que a gente abrisse em Lucas 14, 26. Amém? Todos acharam? Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Tem uma ministra aqui da casa que ela sempre fala sobre discípulo, de estar na multidão, faz essa comparação. E quando nós estamos firmados em Cristo, como nosso firme fundamento, nós não podemos ser só multidão. Nós temos que ser discípulo. Porque senão ele não vai ser o nosso firme fundamento. E a fundação, ela é o que segura tudo. Ela é o que sustenta. Então vem a tempestade, vem o terremoto, pode vir o que for. Está firmado em Cristo. Não tem como ser abalado. Não tem como ser abalado. Eu quero que você diga: Cristo é o meu firme fundamento. Cristo é o meu firme fundamento. Irmão, você acreditou no que você falou? Vamos falar de novo? Todo mundo. Cristo é o meu firme fundamento. Jesus disse para nós não andarmos ansiosos com o que nós devemos comer, vestir, como nós vamos trabalhar, que essas coisas pertencem às pessoas do mundo, mas que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu sei que muitas vezes nós nos deixar os nossos olhos enxergar a circunstância natural e bate um princípio de ansiedade. E agora? E hoje, de manhã, o nosso pastor falou: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Vocês acreditam que o Senhor já falhou alguma vez? Que Jesus já falhou, cometeu uma falha? Ah, não, a vida das pessoas não... Porque Jesus falhou. Então, por que você anda ansioso? Quando você tem ansiedade, Cristo fala para você, você acha que eu vou falhar? Você acha que eu vou falhar com você? Eu não vou falhar. Por mais que a circunstância queira te afogar, o firme fundamento está aqui, te sustentando, te segurando. Continua, continua. Aleluia. Aí no versículo 33 de Lucas 14, ele diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E quando eu vou trazer uma visão aqui para vocês, não é sobre entregar tudo. Ah, então eu não posso ter essa garrafa de água, porque eu não posso ser discípulo de Cristo, eu não posso ter o meu carro, eu não posso ter uma casa. Não é isso. É sobre o que está no seu coração. Você tem que entregar tudo que está no seu coração a Cristo. Entregar tudo. Tudo é dele, é por ele e para ele. Amém? E quando nós não nos apegamos a coisas terrenas, eu vou trazer coisas materiais, ou até nem só coisas materiais, coisas intelectuais, por exemplo. Eu sou expert em tal coisa, estudei 300 mil anos, não sei o quê. E isso, para mim, é um Deus. É como se fosse um Deus. Não estou dizendo que é meu caso, estou dando um exemplo. Porque eu aquilo, às vezes o nosso próprio ego de eu sei, eu faço, eu aconteço, impede o Senhor de agir na nossa vida e não nos deixa nos alicerçar em Cristo. Porque o alicerce, ele sustenta. Se eu acho que com a força do meu braço eu vou dar conta de tudo, o alicerce vai servir para quê? Vai vir a tempestade, eu vou lá na força do meu braço, pá, pá. Aí eu vou me cansar. E aí como você vai construir esse alicerce se o básico não foi feito, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo também. Não podemos deixar isso de lado, porque uma coisa anda junto com a outra. Se nós amamos a Deus, nós tratamos as pessoas bem. Nós amamos as pessoas, nós perdoamos. Não sei se vocês sabem, mas para Deus é inconcebível que nós não perdoemos as pessoas, porque Ele nos perdoou. Aí você pode falar assim, mas eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Deixa eu te contar uma coisa. Na queda de Adão, o pecado, ele superabundou na terra. Todos foram feitos pecadores. Todos feitos pecadores, todos feitos escravos do pecado. Mas em Cristo nós somos libertos, nós somos transportados dessa realidade. E agora nós estamos assentados com Cristo. Então é possível. Mas você não sabe como que eu vou amar as pessoas. Gente, com Cristo tudo é possível. Até coisas mínimas, mínimas. E é isso que faz esse fundamento frutificar. Jesus diz que nós devemos permanecer nele e ele em nós. E as palavras dele permanecer em nós. Então nós precisamos nos encher da palavra, conhecer a Cristo, nos encher da sua palavra e praticar essa palavra. Praticar em todo o tempo. Aleluia. Deixa eu contar para vocês, vou fazer uma alusão aqui para vocês. Quem aqui é músico? Toca algum instrumento? Canta? Levanta a mão. Vai que tem alguém escondido aí. Estou fazendo um teste. Quando nós pegamos um repertório, nós devemos ouvir o repertório ativamente, estudar estrofe por estrofe, ver o que acontece, o que cada instrumento faz. Geralmente, cada instrumentista foca no seu, a voz foca nos cantores.
E chega aqui, a gente junta tudo. Só que se um músico pega e só escuta, ele só escuta a música, nem prestou atenção na música. Aí ele vai chegar aqui, não sei agora, qual que é, como que é a entrada, qual que é o tempo, qual que é o ritmo, qual que é os acordes, ele não vai saber. E da mesma forma, com Cristo nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos atentar às palavras e praticar. Os músicos, para eles tocarem aqui, eles precisam praticar em casa. Quais são os acordes, qual que é o tempo e praticar a mudança. Então nós devemos praticar, porque a fé sem obras ela é morta. Não é as obras que nos salvam, mas a fé ela gera obras. Amém. Ela gera obras. E nós estamos em Cristo. Você pode dizer mais uma vez: eu estou em Cristo. O meu firme fundamento. Aleluia. Aleluia. Eu quero que esse momento seja de reflexão para vocês, como corpo de Cristo, de que vir à igreja no domingo não gera esse fundamento. Só vir à igreja no domingo faz parte, tá? Mas nós devemos ter uma vida de oração, ler a Bíblia, amar a Deus e amar o nosso próximo. Aleluia. E quando nós tivermos dificuldades para praticar as palavras de Cristo, nós temos um auxiliador que habita dentro de nós. Temos para quem recorrer, então não estamos sozinhos. Jamais, jamais, jamais. Ele nos auxilia em todas as coisas. Aleluia. Você se alegra com isso? Que você não está sozinho. Não é esforço do teu próprio braço para seguir as palavras de Cristo, mas é uma decisão. Como nós acabamos de ler. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. E essa cruz é responsabilidade com a palavra. Não é você ir lá e carregar a cruz. Eu vou lá me crucificar de novo. Jesus já fez isso. Você não precisa pagar esse preço novamente. Mas você precisa se comprometer com esse Deus. Se comprometer com esse Jesus. E obedecer. E obedecer Jesus. Ele sempre falava muito de obediência, né? Eu obedeço ao Pai. E vocês devem obedecer o que eu digo. E Jesus, ele veio para revelar ao mundo Deus Pai. Por isso que ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até o fim. E assim como ele foi obediente, nós também podemos ser obedientes até o fim. Porque ele habita dentro de nós. Nós temos o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. Aleluia.